Depois de temperada a carne, despeje 1 litro de vinho branco seco e deixe o cordeiro de molho. Depois de uma noite inteira mergulhadas no tempero com o vinho, as pernas de cordeiro estão prontas para ir ao forno. E para que a carne fique mais macia, ela não deve entrar em contato direto com o molho na hora de assar. O ideal é fazer assim, colocar uma grelha por cima da forma. As pernas de cordeiro devem ser assadas em fogo baixo por mais ou menos 4 horas, sempre virando-as a cada meia hora. Depois de pronto, você pode decorar o prato com alguns verdes e frutas. A segunda receita traz o requinte e a beleza do fazão e é fácil de preparar. Como ingredientes, você precisa de 200 gramas de manteiga, 1 colher de sopa de ervas de Provence e sal a gosto. A manteiga, misturada com as ervas, é passada por todo o fazão para amaciar e dar mais sabor à carne. É importante que você levante a pele do fazão e passe bem por baixo da pele toda a manteiga, por dentro da carcaça, em volta dele, de forma que fique uma forma bem assim, a manteiga fique uniforme em todo o fazão. Depois é só colocar o fazão para assar por mais ou menos 2 horas. Para dar mais requinte ao prato, você pode prepará-lo com frutas. Aqui vamos usar maçãs. É só retirar as sementes e dentro de cada maçã colocar 1 colher de açúcar e um pouco de vinho branco seco. 15 minutos antes do fazão estar totalmente assado, você coloca as maçãs no forno. Para acompanhar os pratos, foi preparado um risoto milanês, que é feito com arroz italiano, caldo de galinha com ervas, açafrão, manteiga e queijo. É claro que para fazer uma ceia medieval você não precisa usar roupas da época. Mas depois de todos os preparativos e dessas receitas maravilhosas, nós resolvemos criar um cenário diferente. Para você, uma ceia típica da Idade Média. Luz de velas, música da época e até um bobo da corte para fazer uma cena perfeita. À mesa, convidados também especiais. O grupo de teatro Agnus Arte fez questão de provar as receitas, aproveitando o figurino de uma peça da época. O vinho dá mais sabor aos pratos e, como o teatro, resistem ao século. Tem muita diferença no paladar dos alimentos? Alguns sim, alguns não. Eu acho que as aves, que tem um paladar mais comum, mais normal. Agora, a perna do carneiro é uma coisa exótica mesmo, deliciosa. Eu gostei demais. Você aconselha para alguém fazer uma ceia? Aconselho a fazer uma ceia medieval. Mesmo com as roupas, eu acho que estaria extremamente alegre, festivo. E que a gente termine como a gente terminou aqui, com muita alegria, com muito vinho e com muita festa. Uma boa tarde para você. Amanhã a gente volta. Uma boa tarde e até lá. Assista agora Jornal Hoje. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Hoje. Oferecimento Natal tem de tudo. 4 vezes iguais, sem juros, inclusive ofertas. Começa a nova ofensiva das Forças Armadas contra o crime no Rio. Pela primeira vez, tropas da aeronáutica vão para as ruas atrás dos bandidos. O Supremo aceita transferir PC Farias para uma prisão em Maceió. Uma cartilha ensina a se livrar de problemas nas compras de última hora. E você vai ver também, a arte japonesa dá uma solução barata para quem quer fazer em casa os cartões de Natal. O Exército e a Polícia Federal ampliam o cerco ao tráfico de drogas e começam a ocupar áreas fora do Rio. E pela primeira vez, a aeronáutica entra na operação de combate ao crime.
A invasão ao Morro do Barbante e à Vila Joaniza, na Ilha do Governador, começou às 4 horas da manhã. 2 helicópteros deram apoio à operação. Os soldados da Aeronáutica e PMs cercaram os acessos ao morro e à vila. Com as caras pintadas e usando capuz, eles revistaram moradores e distribuíram justificativas para quem chegou atrasado ao trabalho. Este morador foi preso em casa com uma farda das Forças Armadas. Outras 4 pessoas também foram detidas. Foi a primeira participação da Aeronáutica na Operação Rio. E hoje também, pela primeira vez desde o início da Operação de Combate ao Crime Organizado, um morro fora do município do Rio foi ocupado pelo Exército. Foi o Morro do Estado, em Niterói, na região metropolitana. A ocupação do Morro do Estado acontece 2 dias depois do general Câmara Sena, comandante da Operação Rio, ter informado que o próximo alvo dos militares seria a Baixada Fluminense, que fica no lado oposto ao de Niterói. A tropa chegou no início da manhã. Soldados ocuparam posições estratégicas e montaram barreiras em todas as entradas e saídas do morro. Ninguém passava sem ser revistado. Até a mãe, com o filho no colo, foi parada. Os carros foram vistoriados e tiveram as placas anotadas para controle. Aqui também um helicóptero ficou sobrevoando o morro em apoio à operação e contou com a ajuda da Polícia Militar. O trânsito nas ruas próximas ficou congestionado. No fim da manhã, apresentando um mandado de busca e apreensão, soldados do Exército e da Polícia Militar entraram numa casa da rua Padre Anchieta. O dono da casa, o advogado Mário Farias, disse que não ficou chateado com a revista. Se vê um mandado de busca, tem que fazer busca, eu não posso encontrar ordem do juiz. Mas o senhor não ficou chateado com só a sua casa? Absoluta não. Agora você vê por que foi só a minha casa, né? A ocupação do Morro do Estado aqui em Niterói pode ser o início de uma ofensiva das Forças Armadas para prender os traficantes que fugiram do Rio. E já existe pelo menos uma prova de que isso está acontecendo. Na madrugada de hoje, numa operação isolada, a Polícia Federal prendeu no morro da Zona Norte de Niterói o traficante José Carlos do Patrocínio Ribeiro, o mais velho. Ele comandava o tráfico de drogas na favela do Parque Arará, no subúrbio de Benfica, lá no Rio, e há 1 mês e meio estava escondido em Niterói. O ministro do Exército, general Zenildo de Lucena, chega ao Rio para tratar da renovação do convênio entre os governos federal e estadual no combate à violência. Agora à tarde, o ministro do Exército tem um encontro com o comandante militar do Leste, general Edson May. A polícia apreende em Brasília uma metralhadora de uso militar que um homem tentava vender. A metralhadora é do tipo Luger 9mm e estava com esse homem acusado de pertencer a uma quadrilha de roubos de carros. É a primeira vez que a polícia de Brasília apreende uma arma desse porte. Uma série de acidentes provocam engarrafamento de 30 quilômetros na rodovia Castelo Branco, que liga a cidade de São Paulo ao oeste do estado. Os acidentes foram de manhã e envolveram 4 carretas em pontos diferentes da estrada. Chovia forte e o movimento era grande. A pista sentido interior capital ficou interditada durante 2 horas. No Recife, os bombeiros trabalharam durante toda a madrugada para apagar os últimos focos de incêndio no prédio das lojas brasileiras. Do lado de fora, os parentes aguardavam com ansiedade. Já foram encontrados 2 corpos, mas pode haver outros em locais onde os bombeiros ainda não conseguiram entrar. A previsão do tempo para a tarde de hoje. Uma frente fria sobre São Paulo, junto com áreas de instabilidade, deixam o céu nublado e com chuva na grande região escura. Nas partes listradas do mapa, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A seguir, carteiros voltam da greve e fazem mutirão para entregar milhões de cartas e presentes. E você vai ver também como se livrar de problemas na correria das compras de Natal. Os funcionários dos Correios em São Paulo fazem um mutirão para botar em dia a correspondência acumulada durante a greve. Apesar do esforço, a maior parte das mensagens e encomendas de Natal vai chegar mesmo depois do Natal. É nessa velocidade em que você mal consegue perceber os números do CEP que as máquinas do Correio voltaram a funcionar para que tudo volte ao normal. Os dedos ágeis acompanham a leitura dos códigos. Há muito por fazer para tirar o atraso. 11 milhões e meio de volumes numa época em que o movimento duplica por causa das festas de fim de ano. No setor de encomendas internacionais, este é o barulho que mais se ouvia hoje. A fita adesiva lacrando os pacotes que chegam de fora, a maioria do Japão.
tudo tem que estar em ordem para que a Receita Federal fiscalize e libere para os destinatários. O normal é liberar 7.000 pacotes que chegam todos os dias, mas a greve acumulou 42 mil. Para dar conta de tudo, os carteiros vão trabalhar 2 horas a mais até a normalização do serviço. Mesmo com horas extras e 700 concursados recém-contratados, a direção dos Correios só garante a entrega de 30% dos volumes até o Natal. E depois de tanto tempo de espera, agora todos estão se perguntando, afinal, quando é que chegam os talões de cheque, as contas a pagar, as cartas dos amigos, os cartões de Natal, o presente que veio de fora. E a resposta do Correio é a seguinte: todos vão receber aquilo que estão esperando até o último dia do ano. O Departamento Nacional de Combustíveis determinou que os postos de gasolina vão ter que funcionar até as 5 horas da tarde no próximo sábado e no domingo de Natal. Depois desse horário, o funcionamento depende do proprietário. O mesmo horário vai valer para o último fim de semana do ano. O dólar comercial está sendo vendido a 86 centavos de real. O dólar turismo por 88 centavos. O paralelo por 87 centavos de real. A Bolsa de Valores de São Paulo está operando em baixa de 7,8%. Na Bolsa do Rio, baixa de 6%. As cadernetas de poupança que vencem hoje estão rendendo 3,64%. A gente faz lista, se programa para começar as compras de Natal cedo, mas na última hora alguém foi esquecido. Aí começa a correria. Mas cuidado, mesmo com lojas cheias, observe bem o preço e a qualidade do que está comprando. A Universidade Federal do Ceará elaborou até uma cartilha com dicas para suas compras de última hora. Lojas cheias, filas imensas na caixa, mas na última hora é sempre a mesma coisa. Falta algum presente. Foi pensando nos atrasadinhos e nos consumidores que se entusiasmam com o clima de Natal e acabam gastando mais do que podem, que o Núcleo de Educação ao Consumidor da Universidade Federal do Ceará elaborou uma cartilha para orientar as compras de fim de ano. São 15 páginas com dicas sobre os cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar eletroeletrônicos, roupas, móveis e principalmente brinquedos. A principal preocupação da cartilha é com a economia. Os técnicos orientam que o consumidor só deve fazer as compras de Natal depois de gastar muita sola de sapato fazendo pesquisa de loja em loja e sempre de olho no orçamento familiar. É para que o presente de Papai Noel não se transforme numa grande dor de cabeça na hora de pagar as contas. Você vai ver agora algumas dicas que podem facilitar as compras neste Natal. Escolha sempre o brinquedo adequado à idade da criança. Normalmente existe uma indicação na embalagem. Teste ainda na loja para ver se está funcionando. Não esqueça de checar se ele é movido a pilha ou a energia elétrica. As pilhas podem tornar o brinquedo mais caro do que parece. Não compre brinquedos fabricados com materiais tóxicos. Na compra de roupas, confira as costuras e o acabamento e experimente antes de levar para casa. Preste muita atenção na qualidade do tecido para que ele não desmanche na primeira lavagem. Na compra de eletrodomésticos e eletrônicos, compare a qualidade de diversas marcas. Teste na loja o funcionamento do equipamento. Quando a loja mandar entregar em casa, só assine a nota de recebimento depois de testar novamente. Exija manual de instalação, instruções de uso e o preenchimento do termo de garantia. E no caso de móveis, não esqueça de medir, antes da compra, o espaço de que você dispõe e compare com as medidas do móvel na loja. Não abra mão do direito de testar a resistência do móvel. Em todas as compras, exija a nota fiscal. Ela é a sua maior garantia no caso de algum defeito escondido ou de algum problema com a sua compra. A nossa preocupação é justamente orientar as pessoas para que elas utilizem adequadamente o seu dinheiro e evitem, no caso das compras de final de ano, já iniciar o ano novo endividado. Em instantes, crise no governo italiano provoca a renúncia do primeiro-ministro. E você vai ver também. Sua mensagem de Natal ganha um toque pessoal de arte nos cartões feitos em casa. Um detalhe de última hora para a mesa de Natal ficar mais bonita. Amarre fita vermelha nos castiçais. Fica muito... Depois de muita reclamação dos vizinhos.
Depois de muita discussão e até fechamento de alguns bares, Ribeirão ganhou uma lei que regula a atividade das casas noturnas com música ao vivo. De domingo a quinta-feira, os bares e restaurantes que não têm isolamento acústico agora só podem manter a música até meia-noite. Às sextas, sábados e vésperas de feriados, o horário é prolongado até 2 da madrugada. Quem não dançar conforme a música está sujeito a multa de R$130, que dobra a cada reincidência. Para o chefe da fiscalização da prefeitura, foi a melhor maneira de manter as casas funcionando. De que maneira a prefeitura pretende fiscalizar isso? A prefeitura, a partir do mês de fevereiro, terá um plantão de 24 horas e qualquer munícipe pode ligar para a fiscalização, onde fará a constatação em loco da ocorrência. Mas para quem vive do movimento que a música atrai, a lei não é lá a melhor coisa que podia acontecer. O dono deste bar na Avenida 13 de Maio reconhece que é preciso respeitar a vizinhança, mas diz que a restrição à música é sinônimo de prejuízo. Porque o pessoal geralmente vem para as casas noturnas mais tarde, por volta das 22 horas. E como o encerramento é às 24 horas, fica difícil para a gente até poder cobrar o cover. Neste outro bar, o dono não quis confusão e preferiu investir. O revestimento especial no teto custou quase R$20 mil e o posicionamento das caixas foi invertido para diminuir a saída do som. Ele garante que está dentro da lei. Justificativa da prefeitura de que a música alta incomoda os moradores. Não, isso é uma realidade também, né? Acho que tem muita gente que abusa, né? Não quer nem saber se o vizinho é incomodado ou não. Eu acho que tem que ter um bom senso também, né? Você acredita que a prefeitura agiu certo ou poderia discutir uma outra alternativa para isso? Não, eu acho que ela tentou o máximo de ser ponderada, né? É ruim, é prejudicial, mas é necessário, eu concordo. O trabalho artesanal de um agricultor conquista as moradoras de Corumbataí. Há mais de 20 anos ele fabrica em casa as vassouras que fazem sucesso na pequena cidade. É neste barracão que o seu Vitor Cagnoni faz as vassouras. Um bom estoque de palhas cultivadas no sítio, algumas ferramentas e um homem com paciência inesgotável. Tudo é artesanal. As palhas são selecionadas, amarradas com arame e costuradas com corda de nylon no cabo de madeira. O acabamento, e aí está. 30 minutos de trabalho e a vassoura fica pronta. Durante 3 décadas, o seu Vitor já fez pelo menos 15 mil vassouras. No começo era só um passatempo, que acabou virando negócio. Aos 83 anos de idade, mãos ainda firmes, o seu Vitor teste as palhas de mais uma vassoura. Preço de cada uma, R$2,50. Ele está sempre de olho no estoque. É que as freguesas chegam a qualquer hora do dia e nem sempre se contentam com uma só. Você me dá 4 vassouras? Tá. Tá bom, então. Pode pegar qualquer uma? A vassoura dura, pelo menos um ano ela dura. A senhora compra a vassoura há quanto tempo, seu Vitor? Ah, acho que é um... Boa noite. Estamos começando mais um Clube Debate nesta quarta-feira, 18 de janeiro. A CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, pode ser transformada em empresa de economia mista. E com isso, 49% de suas ações podem ser colocadas na Bolsa de Valores. Estimativas preliminares indicam que estas ações podem valer até 100 milhões de reais. Esse dinheiro iria para o caixa da prefeitura, que poderia usá-lo em benefício da própria cidade. Clube Debate. Venda das ações da CETERP se a empresa for transformada em empresa de economia mista. Estão fazendo parte do Clube Debate de hoje o diretor da Divisão de Fiscalização Geral do município, José Alfredo Carvalho, e também primeiro suplente de vereador do PT na Câmara em Ribeirão. E o vereador do PL, Coraúcio Neto. Você pode participar do Clube Debate de hoje ligando para o 634-8704. Se você concordar com a transferência da CETERP para uma empresa de economia mista, você ligue e fale sim a quem atender o telefone. Se você não concordar, diga não, eu não concordo com a passagem da CETERP para uma empresa de economia mista. Não e sim. 634-8704. José Alfredo, quais são as vantagens de transformar a CETERP numa empresa de economia mista? Você tem a possibilidade de transformar
a CETEP numa empresa de economia mista, numa SA, a partir do momento que você segue todos os trâmites legais para que isso possa ser feito, você coloca até 49% das suas ações na Bolsa de Valores e você pode canalizar esses recursos externos em obras sociais da cidade. Essa é a grande vantagem de se abrir o capital ao setor privado da CETEP. O senhor é contrário à transferência ou à transformação da CETEP numa empresa de economia mista? Primeiro, um abraço, uma boa noite a todos os amigos da TV Clube. Em princípio, eu sou contrário à maneira, quase que às escondidas, que a Prefeitura Municipal de nossa cidade pretende fazer esse tipo de negócio. Eu acho que isso tem que ser a coisa mais transparente possível. Isso é bom, inclusive, para o prefeito municipal, para a administração municipal. Nós temos jornais de hoje, inclusive, que trazem como manchete, eu gostaria de mostrar aqui, venda da CETEP mantida em segredo. Está no jornal de hoje. Como se fosse uma coisa sigilosa, como se fosse uma coisa assim a ser feita às escondidas. Eu acho, Marcos de Assis, e pretendo entrar na Câmara Municipal com um projeto de revogação da lei de 1972 e explico por quê. Em 1972, o então prefeito Duarte Nogueira fez esse projeto de lei, a Câmara Municipal deve ter aprovado na época, senão não teria se transformado em lei. E não que eu seja contrário aos vereadores da época, 1972. Já se passaram exatamente 23 anos de lá para cá. O que acontece é que hoje nós vivemos dias completamente diferentes. Em 1972, nós estávamos exatamente num período ditatorial. O que mandava no Brasil era a ditadura, 1972. Então, o que acontece? O parlamento, na época, em 1972, ele praticamente inexistia. As câmaras municipais, as assembleias, o Senado, vamos assim dizer, o Congresso Nacional. Então, eu acho que nós precisamos revogar essa lei. O prefeito municipal, obviamente, se quiser que esse projeto, essa ideia prospere, mandaria um outro projeto para a Câmara Municipal e isso seria estudado com toda a população. Vamos abrir um amplo debate em cima disso. Bom, deixa eu só interromper um minutinho. Até agora o placar indica 5-5 e lembrando que a CETEP não vai ser privatizada. Ela vai ser transformada numa empresa de economia mista. 51% das ações ainda pertencerão à Prefeitura de Ribeirão Preto. 49% no projeto que o diretor da Divisão de Fiscalização, José Alfredo, disse, 49% são colocados no mercado, nas bolsas de valores. Esses 49% podem ser negociados com qualquer pessoa, ou outras empresas, ou você particularmente querendo comprar ações da CETEP. 51% pertence à Prefeitura. Nós vamos ouvir agora o que disse o José Rita Moreira, consultor e auditor, sobre o que é transformar uma empresa estatal numa empresa de economia mista. José Rita Moreira. Qual o processo de mudança de uma empresa estatal para a economia mista? É muito simples, veja bem, uma empresa estatal significa que ela pertence ao governo municipal, estadual ou federal e onde a comunidade ela é dona da empresa. Na medida em que ela passa por um processo de abertura de capital, significa que ela está disponibilizando para o mercado ações que terceiros poderão ser sócios também dessa empresa e tem uma série de vantagens nesse aspecto, porque, por exemplo, vai haver uma injeção de capital, essa injeção de capital ela deve ser aproveitada tanto no desenvolvimento da própria tecnologia, no caso de CETEP, em telecomunicações, como também em outros benefícios para a própria comunidade. Isso significa que qualquer cidadão ribeirão-pretano poderá adquirir cotas da CETEP? Veja bem, qualquer pessoa pode comprar. É claro que individualmente elas deveriam fazer parte de corretoras para que essas possam adquirir, defender os seus interesses junto à Bolsa de Valores, mas é perfeitamente possível que qualquer pessoa possa comprar. Veja bem, como eu disse anteriormente, essa injeção de capital que vai haver,
por um lado, ela beneficia e bastante, tanto a própria empresa, que esse investimento pode acontecer, né, de desenvolver uma tecnologia mais avançada, assim como quando ela passa a ter uma parte, tipo 49% da iniciativa privada, os valores da iniciativa privada são outros. As exigências por lucratividade, por retorno desse investimento, são muito fortes. E isso obriga a empresa a ser eficiente, eficaz, trabalhar com qualidade, produtividade, porque é esse conjunto que vai trazer a lucratividade. Bom, tá aí, foi a fala do José Rita Moreira, que é auditor e consultor. Nós vamos ver o placar até agora. 12 não, 3 sim, indicando aí a preferência por não vender ações da CETEP. Lembrando que a CETEP não será privatizada neste projeto. Ela simplesmente colocará ações no mercado, na Bolsa de Valores. Zé Alfredo. Eu quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu estou aqui como vereador e como militante partidário e defendo ardorosamente o projeto que eu fiz e não estou aqui com procuração para falar em nome do prefeito, em nome da prefeitura. Defendo esse projeto, é bom que fique claro. Segundo, que não é verdade que o prefeito está fazendo as escuras. Em nenhum momento se deu início o processo para que se transforme a empresa em sociedade anônima. Isso daí é uma inverdade, os jornais estão colocando isso, talvez supondo que está se fazendo esse processo. Isso não é verdade, é bom que se diga que o prefeito, como sempre, democraticamente, vai discutir com certeza, se for essa a decisão dele, com todos os segmentos da sociedade, até que se chegue esgote todos os argumentos e se decida então por abrir o capital. Agora, o José Rita disse muito bem, são muitas vantagens que traz para a população. Há um erro, as pessoas não estão entendendo, estão achando que vai privatizar a CETEP. Isso é uma mentira, as pessoas estão colocando isso para que possa se inviabilizar o processo. Existe uma legislação federal que qualquer concessão ao município, se pensar em privatizar, a União retoma a concessão e, no caso, a CETEP passa para a Telebrás e o município não abre capital e não fica como era antes. Então, não é essa a intenção. Hoje nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil, a Telebrás, a Petrobras, enfim, várias empresas estatais e que têm o seu capital aberto e que são do governo. O governo mantém majoritariamente o seu controle. É exatamente isso que aconteceria com a CETEP. Esse consultor que entende realmente do processo diz que a sociedade e a comunidade fariam uma fiscalização no trabalho que seria executado pela empresa. A produtividade, enfim, vários serviços que a empresa presta seriam melhorados. E evidentemente que a possibilidade de canalizar os recursos com a vinda do capital privado para a empresa em obras sociais só tem a ganhar a população de Ribeirão Preto. Vamos discutir as possíveis obras no próximo bloco. Eu queria passar rapidinho a palavra para o vereador Coraúcio, que ele quer falar das desvantagens. Certo. Eu queria falar a respeito das desvantagens. O consultor que falou há pouco distante, ele falou, está correto o que ele disse. E ele terminou falando na lucratividade, na importância da lucratividade. E ele está falando exatamente como uma empresa completamente particular. A CETEP, ela presta serviços à nossa cidade que no momento em que nós tivermos os 49% de ações vendidas, que poderão ser vendidas para a Ericsson, poderão ser vendidas para a própria Telesp. Por exemplo, quem é que me garante que um orelhão, telefone público, povo, por exemplo, lá do Jardim Juliana, precisa de um telefone público? Esse pessoal que comprou essas ações vai dizer o seguinte, mas vai colocar um orelhão lá não vai dar lucro. Imediatamente se retira de lá. Não, está enganado, o vereador está enganado. Não estou enganado. A participação dos grupos minoritários nas decisões da empresa é nula. Os representantes do grupo minoritário na diretoria não têm sequer direito a voto. A empresa, pelo contrário, já dá lucro hoje. Os serviços seriam melhorados. Tanto que essa empresa dá telefone lucro no Juliana, no Manuel Pena, enfim, em todos os conjuntos, em toda a periferia, seria muito melhor. Isso daí é uma ilusão, está vendendo ilusão para a população. Quem garante isso? Ora, a vinda de capital privado
para a empresa, vai melhorar o serviço. Não é verdade, Isso é essa empresa deixará de ser apenas do município, Não. vai ser de particulares. No momento em que se fizer, por exemplo, uma expansão telefônica para o Alexandre Balbo, por exemplo, o cidadão vai dizer, mas vamos gastar o dinheiro numa expansão telefônica para o Alexandre Balbo? Vamos fazer aqui para o centro que vai vender mais fácil. Vossa Excelência não está falando a verdade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com o Clube Debate. Perfeitamente. Voltamos com o Clube Debate e vamos ouvir a opinião do Donizete Rosa, secretário de Governo, com relação ao assunto que discutimos hoje, a venções se a CETERP for transformada em empresa de economia mista. Donizete Rosa, o que o senhor acha desta transformação? Olha, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto não tem nada sobre isso, não tem nenhuma decisão sobre vendas de ação da CETERP. O que existe é que frequentemente o Tribunal de Contas sugere a possibilidade da CETERP se transformar numa SA. A administração tem avaliado essa possibilidade, tem pensado nessa, o superintendente tem trazido essa recomendação do tribunal ao prefeito, mas o prefeito não tem nenhuma decisão a respeito. Como estão os estudos para isso, Donizete? Olha, não existem estudos concretos para isso. O que existe é um estudo de modernização da CETERP. A CETERP é uma empresa que cresce muito, que vai investir cerca de 30 milhões de dólares esse ano. É uma empresa de grande potencial e que precisa, como todo o ramo de telecomunicações, está evoluindo rapidamente. Ela não é mais uma empresa de telefonia, é uma empresa de telecomunicações. Avançou muito nesse ano e precisa ser reanalisado o seu organograma, o seu funcionamento. Estudos nesse sentido existem, mas não no sentido de transformar, não existe nenhuma decisão da administração de transformar a CETERP numa SA. Bom, está aí a fala do secretário de Governo, Donizete Rosa, que, se não legalmente, pelo menos de fato, assume o comando da Prefeitura na ausência do prefeito Antônio Palocci Filho e deu a opinião com relação à transformação da CETERP em empresa de economia mista. O José Alfredo quer fazer um esclarecimento de que a empresa não será privatizada e sim apenas ações, 49% delas poderão ser vendidas. O que está havendo é uma confusão. As pessoas que estão debatendo entendem realmente que o projeto e a proposta não é a privatização. Pelo contrário, é a parceria, é a cogestão junto com o capital privado. E o que está se passando para a população é que se vai se instalar um telefone em determinado lugar, vai se fazer uma reunião e o cidadão vai decidir, olha, não vai fazer nada disso. O capital privado vai ter o seu representante na diretoria executiva, sem direito a voto. A Prefeitura mantém o controle acionário e majoritário do jeito que é hoje. Pelo contrário, vai melhorar os serviços. Desculpa. E a população só tem a ganhar com isso. Outra coisa que eu quero colocar. O prefeito Duarte Nogueira teve em 1972 uma visão futurística. Exatamente no momento que tinha essa ditadura militar, o nacionalismo e o processo de estatização. Então ele deve estar muito bem onde está hoje e feliz para que nós estamos caminhando para esse processo. Já em 1972, ele teve essa previsão e encaminhou essa lei para a Câmara. E eu imagino que a Câmara não tem poder para derrubar essa lei, porque é privativa de iniciativa do Executivo. Então também é outra balela. Zé Alfredo, eu estou achando, alguém está mentindo aqui. Você me desculpe, mas nós acabamos de ouvir aqui, nós acabamos de ouvir o secretário. Talvez Vossa Excelência esteja mal informado. Tudo bem, pode estar mal informado, porque alguém está mentindo, tá. Nós ouvimos Donizete Rosa dizer ainda há poucos instantes que não tem nada disso. Mas é exatamente isso. Por gentileza, deixa eu concluir até agora, só para concluir. Meu projeto. Ele disse que é apenas um estudo de modernização. O senhor já veio dizer até que mas é o projeto que eu estou na reunião que vai haver, a pessoa não vai ter voto. Não, quem disse isso é o Donizete Rosa disse mais, que o prefeito municipal não está pensando nisso. Então, a Folha está mentindo também, além do outro jornal. Porque a Folha, na edição... São suas palavras. Não, vocês é que estão dizendo. Que a Folha de ontem traz, inclusive, dizendo que a Prefeitura Municipal está pensando no projeto ano 2001. Com esse dinheiro da venda dos 49% das ações, o prefeito municipal pretende fazer um cartódromo, um autódromo, um aeroporto internacional, algumas das obras que pretende fazer com esse dinheiro. Desculpe o que eu vou dizer, eu imagino o seguinte, se isso for concretizado, antes de se fazer o cartódromo, o autódromo, nós temos que colocar
uma escola em cada bairro de Ribeirão Preto, água em todas as torneiras. Nós temos que fazer escolas profissionalizantes para que esse jovem, no ano 2000, 2001, saia da escola com uma profissão, que ele possa trabalhar. Então, mas é exatamente isso, vereador. Mas não é isso. O cartódromo não vai ensinar ninguém. Vamos esclarecer. O que disse o consultor José Rita? Que a canalização desses recursos seria revertido para obras sociais. Cartódromo, autódromo, apesar de que é um projeto meu, não é obra social. Não vai ser viabilizada a construção com o dinheiro da venda das ações da CETEP. Está escrito aqui, então o jornal está mentindo. Mas isso é outra balela, eu não estou dizendo isso. Talvez é um erro de informação. Nós vamos, sim, desfavelar toda a cidade. Colocar esgoto em todas as casas. Aqui não está escrito. Em todas as casas. Não está escrito porque a matéria não foi bem feita. Asfalto em todas as ruas de Ribeirão Preto. Habitação popular. Enfim, esse é o caminho que se deva fazer com o dinheiro da venda das ações da CETEP. Esse trabalho que está sendo aí mostrado. Olha, eu vou provar para você que isso tudo que você está falando do fórum da cidade. É uma inverdade. Hoje está acontecendo em Ribeirão Preto o seguinte. Eu fui procurado ontem na Câmara Municipal por uma senhora que mora no Jardim Juliano. Ela tem as crianças dela que estudam e lá no bairro, que é um conjunto habitacional, não tem escola. As crianças... Só para concluir. O assunto não é esse, vereador. Nós estamos discutindo se é vantagem para a cidade transformar a empresa em economia mista. O senhor disse que não é, pelo menos num primeiro momento, e que isso deve ser estudado com maior amplidão até pela população. Então eu faço uma sugestão, eu já havia conversado até com o vereador Fernando Chiarelli a respeito disso, faço uma sugestão ao vereador do PL e ao primeiro suplente do PT em Ribeirão Preto, José Alfredo Carvalho, que se abra a discussão se é vantagem ou não vender ações da CETEP, e se faça um plebiscito, se é que se pode fazer um plebiscito, mas que dê à população a chance de conhecer os verdadeiros caminhos. Se é vantagem ou se não é vantagem vender as ações da CETEP. É assim que eu penso. Mas para que isso aconteça, é preciso que esse projeto de lei de 1972, ele seja refeito. Não. Ele inexista. Não, nada disso. Porque a partir do momento é uma legislação de iniciativa privativa do Executivo. Já foi sacramentada, foi votada, sancionada. A CETEP já tem autorização da Câmara para se transformar em empresa pública. Basta que se siga os caminhos que foi dito pelo Zé Rita. Agora, eu concordo em se fazer um amplo esclarecimento a toda a população, que é uma inverdade. Está se fazendo, vendendo sonhos. Na onde que vai privatizar? Na onde que vai se discutir se vai instalar o telefone público em bairro da periferia? Isso é tudo mentira. Não tem diferenciação nenhuma. E as verbas que seriam canalizadas, fruto oriundo da venda dessas ações, seria eminentemente para construir obras de caráter social. O que está no projeto... Não é verdade, o jornal diz o contrário. O jornal está falando equivocadamente. O que está no projeto Ribeirão Preto em 2001 é fruto de discussões do Fórum da Cidade, do Comur, aí tem projeto do vereador Mauro Melo, que é o Terminal Intermodal de Cargas, tem projeto do vereador Isaac Jorge, que é o Aeroporto Internacional. Enfim, isso seria feito com parcerias com a iniciativa privada e jamais com dinheiros que deveriam ser canalizados para obras sociais, habitação, saúde, educação, asfalto, favelamento, tudo isso é o que nós queremos. Pois não. Pode ou não pode chamar a população para participar desse debate? Não pode, não, acho que deve. Acho que deve, porque o que se gasta de dinheiro, só para concluir o que eu estava dizendo, bem rapidinho, hoje na Avenida 13 de Maio, estamos plantando flores ao longo do canteiro da Avenida 13 de Maio. Estão sendo gastos ali R$100 mil. E a escola, e o Jardim Juliano não tem uma escola. As crianças têm que vir na Vila Branche para estudar. Primeiro, vamos fazer a escola do Jardim Juliana com R$100 mil, uma escola sem muito luxo, mas uma escola para as crianças. Depois vamos fazer as plantas. E a CETEP, vereador, o senhor acha que a população deve participar e de que maneira o senhor pode proporcionar? Olha, eu vou propor na Câmara Municipal que esse projeto, que essa lei, ela seja revogada. Eu não sei se vou conseguir. É inconstitucional. Constitucional ou não, eu vou tentar. O prefeito municipal, quando vereador, apresentou também um sem número de projetos Nós mesmos apresentamos projetos. Infelizmente o tempo do Clube Debate está se esgotando. Você teve várias opiniões colocadas pelo José Alfredo Carvalho e pelo Coraúcio Neto sobre a transformação da CETEP em economia mista. Por obra do destino, o PT tentando trazer capital privado para Ribeirão Preto e o PL tentando de alguma maneira postergar isso para mais algum tempo. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite e fique agora com a faixa nobre do esporte. TV Clube
ZYV 868, emissora do Sistema Clube de Comunicação. Tá na Clube, tá legal. Quem ligar o rádio nos 10.000 watts de potência da Clube às 14 horas, encontra a comunicação de Coraúce Neto. Clube, a rádio dos comunicadores do povo. Boa noite. Fiscais da Prefeitura de Ribeirão, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil apreendem mais de 60 quilos de pólvora em blitz feita hoje à tarde. A operação começou nas casas de Umbanda, que, segundo denúncias, estariam vendendo pólvora. Em 3 delas foram encontrados mais de 60 quilos. As casas de Umbanda, que não têm autorização nem para vender fogos de artifício, foram multadas em R$ 130 cada e o material apreendido. A pólvora só pode ser comercializada com autorização do Exército. E só numa casa havia 50 quilos. Pólvora suficiente para provocar um incêndio que poderia destruir a própria loja. Todo mundo sabe que não Umbanda usa pólvora. Todo mundo sabe, qualquer casa de Umbanda sempre tem pólvora para vender, como tem aquilo dali, como tem tudo isso. É uma coisa normal, como arroz e feijão. A operação continuou nas casas que têm autorização da Polícia Civil para vender fogos de artifício. Nelas foram fiscalizados os equipamentos contra incêndio e se os tipos de fogos vendidos estão dentro da classificação permitida. Tudo para garantir a segurança de quem compra e também de quem vende. Das 13 casas que nós temos cadastradas, possivelmente 4 não têm autorização do Corpo de Bombeiros, que é os equipamentos de proteção contra incêndio. Nas casas de Umbanda, 4 delas não têm, além de não ter autorização da Prefeitura, todos os materiais estavam depositados de forma irregular, podendo causar um grande acidente e trazendo um grande risco para a população. Hortolândia. Guarda Municipal realiza treinamentos para aprimorar a defesa pessoal. Dentro de todo o treinamento necessário para ser guarda municipal, a administração de Hortolândia desenvolveu um trabalho especial de defesa pessoal e ataque. 60 estagiários receberam certificados de conclusão do curso, depois de 2 meses de treinamento. As 19 meninas, que devem fazer parte do corpo da Guarda Municipal da cidade, deram uma demonstração do que aprenderam e não perdem em nada para os homens. Nós procuramos, de todas as formas, em todos os treinamentos, fazer o mesmo tipo de trabalho com os homens e com as mulheres. Blitz em Ribeirão Preto. Polícia Civil e Corpo de Bombeiros apreendem 62 quilos de pólvora. Logo no começo da Blitz, os fiscais encontraram em uma loja de artigos religiosos 50 quilos de pólvora, o suficiente para destruir uma casa de 170 metros quadrados. Na mesma rua, uma outra casa de artigos para Umbanda e uma loja de pesca armazenavam mais 12 quilos de explosivos. A venda de pólvora é autorizada pelo Exército e só pode ser feita em lojas de armamento. O material foi apreendido e as lojas foram multadas. A Blitz ainda passou por estabelecimentos que têm autorização para a venda de fogos de artifício. A comercialização do produto só pode ser feita em locais que têm, além do alvará de funcionamento em dia, um laudo do Corpo de Bombeiros atestando as condições de segurança do depósito e autorização da Polícia Civil. Segundo a Prefeitura, a partir de junho, cerca de 200 locais devem vender explosivos de forma clandestina. O trabalho da população é denunciar. Olha, infelizmente, nós estamos constatando várias irregularidades, principalmente nas casas de Umbanda, onde praticamente todas elas vendiam pólvora sem autorização. Esse material foi apreendido e até agora soma 62 quilos, o que poderia dar um acidente com sérias consequências. E qual vai ser o procedimento com relação a essas casas que estavam irregulares? Elas são autuadas, multadas imediatamente, esse material é apreendido e poderá até ter o seu alvará cassado. Vítimas das enchentes em Campinas processam a Prefeitura. Os moradores